seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia com o professor Cristiano Nogueira. O assunto de hoje, método científico extremamente explorado aí nos processos seletivos, ok? Desde já, curta, inscreva no canal para que essa e outras aulas também possam chegar até você, beleza? Vamos ao estudo do método científico? Vamos que vamos! Pessoal, com relação às etapas do método científico, muitas pessoas pensam que a ciência, a pesquisa, está muito distante dela e que só acontece no espaço do laboratório. Não é. A pesquisa ela faz parte do seu dia, faz parte do meu dia. Nós temos, por exemplo, o pedreiro que deve avaliar, por exemplo, um determinado cimento naquela massa. De repente ele fez o teste e não ficou legal. Nós temos o cozinheiro testando aí vários molhos. Na confeitaria, por exemplo, testando vários recheios. Então, são vários profissionais que fazem isso no seu dia a dia. Nós temos, por exemplo, o policial no processo de investigação, ele segue algumas etapas que fazem parte do método científico. Por exemplo, o médico, quando você se depara com o médico numa determinada consulta, ele segue essas etapas do método científico para chegar a alguma conclusão, para chegar aí a determinada resposta que explique essa sintomatologia que você está sentindo. Então, faz parte do método científico, não só apenas dentro do espaço do laboratório, ok? Exemplo, vamos pensar aqui, colocando essa história do médico fazendo a consulta, as etapas do método científico e explicando o que é cada uma delas. Beleza? Vamos que vamos! Então, o método científico, de uma forma geral, normalmente, no ambiente universitário, quando as pesquisas elas vão ser realizadas, na sua maioria, não todas, elas obedecem esse método, que é o método hipotético-dedutivo. Método hipotético-dedutivo. Trata-se de quê? Elaboração de hipóteses através de algumas deduções que a pessoa vai ter. Ou seja, alguém tenta criar alguma hipótese para explicar determinado fenômeno, algo que seja plausível. Ela vai elaborar uma hipótese que seja plausível, ou seja, que tenha realmente algum fundamento para explicar aquele fenômeno que foi observado, ok? Então, normalmente, é a partir do método hipotético-dedutivo que a maioria das pesquisas se desenvolvem, não todas. É um exemplo aqui que a gente está passando para você. Qual é a primeira etapa do método científico? Primeiro parte de uma observação. Observação de um fato ou um fenômeno. Então vamos ilustrar isso a partir da consulta com um determinado médico. Você chega para a consulta e o médico vai querer, obviamente, saber a sua queixa principal. Queixa principal. Normalmente você pode relatar: doutor, estou com febre e dor de cabeça. Então, foi a primeira etapa nesse processo de investigação que o médico vai fazer. Ele observou que você está, então, com dor de cabeça, cefaleia, e está com hipertermia, no caso, a febre. A partir desse fato observado, ou seja, desse fenômeno observado pelo médico, ele, obviamente, vai identificar um problema, porque ele sabe adequadamente que nossa temperatura é em torno de 36,5 graus e pode ter identificado ali uma febre de 38 graus. Então, é um fato, um fenômeno observado e isso, obviamente, na cabeça dele já está tentando elaborar um monte de quê? Olha a outra etapa, elaboração de hipóteses. Então, você percebe que no atendimento, o médico ele observa um fato ou um fenômeno, ou seja, cefaleia, dor de cabeça, hipertermia, né? Febre. A partir disso, ele identifica um problema, porque ele sabe a fisiologia normal do nosso corpo, que a cefaleia, a dor de cabeça, não é algo rotineiro. E, além disso, a hipertermia também não. A partir disso, como ele tem um conjunto de informações na sua cabeça, ele começa a criar o quê? Hipóteses. O que poderia explicar uma febre e uma dor de cabeça? Pelo fato de saber bastante sobre o corpo humano, a mente dele começa a elaborar muitas o quê? Hipóteses. Hipóteses. É igual você. Como você sabe bastante, normalmente os livros de biologia trazem muito isso na educação básica. A famosa luz que você tenta acender e não consegue. Você vai no interruptor, tenta acender aquela luz e ela não acende. Então é um fato observado. Você começa a identificar um problema, por que a luz não acendeu? E a partir disso, como você sabe muito sobre
energia luminosa, você começa a entender, poxa, a luz não acendeu porque o interruptor está com problema. Além disso, você pode imaginar, a lâmpada queimou. Então, eu sei que você está aí nesse momento criando outras hipóteses, mas por quê? Porque você conhece bastante sobre esse ato de tentar acender uma luz e buscar o interruptor, achar que é ele que está com problema. Além disso, a lâmpada pode estar queimada, mas eu sei que você elaborou aí um outro pensamento, uma outra hipótese. Por quê? Porque você já conhece bastante sobre esse fenômeno. Então é muito comum alguém que quer pesquisar alguma coisa, isso tem que ter um certo prazer. Isso tem que gerar um prazer na pessoa. Tem que pesquisar, obviamente, algo que lhe dá prazer, satisfação e que possa enveredar em livros, em artigos científicos para aprofundar mais o seu conhecimento e elaborar cada vez mais o quê? Hipóteses. Porque não pode ser uma. É recomendável que seja mais de uma hipótese para tentar explicar esse fenômeno. Quer ver? Poxa, a luz não acendeu porque o interruptor está com problema. E se você avaliar o interruptor e tiver tudo ok? Pronto, sua pesquisa para por aí. Não tem como você resolver o problema, porque você não criou mais o quê? Hipóteses. Então, quanto mais hipóteses, melhor. Hipóteses que sejam o quê? Plausíveis, perdão. Então, nesse caso aí, o que ocorre? É necessário significância nas suas hipóteses. Então, essa significância, ela deve levar em consideração algo que não seja aleatório. A sua explicação, ela tem que ter significância no sentido estatístico que provavelmente seja verdadeira, essa sua hipótese. Esse é o que chama de significância estatística, beleza? Bom, a hipótese é o quê? É você supondo uma resposta para aquele problema. É uma pré-solução para aquele problema. É algo que é empírico, que você está deduzindo, que ainda não foi experimentado. O médico ele pode pensar assim, vamos voltar para o médico pode pensar assim, provavelmente isso pode ser dengue. Pode ser uma dengue? Não, mas será que pode ser um dengue? Será que não pode ser um calazar? É possível? É possível. Pode ser uma questão emocional? Também é possível. Então, o que está acontecendo com a mente do médico? Ele está propondo hipóteses, porque como ele conhece bastante, então a mente começa a refletir bastante sobre isso, ok? Qual é a hipótese verdadeira? Ele pode fazer um diagnóstico clínico. Ele começa a te perguntar detalhes, onde você esteve, qual bairro que você mora. De repente você veio de uma região que está contaminada demais de dengue, o seu bairro está muito contaminado, pode ter algum tipo de foco na sua região e já atendeu outras pessoas, e aí de repente você fala onde tem essa doença e ele começa a imaginar então algumas possibilidades, entendeu? Então nesse caso, ele está fazendo o que é chamado de um diagnóstico clínico. Ele está tentando, a partir de lançamento de perguntas, fazer uma espécie de experiência basicamente com perguntas, para que ele, a partir disso, chegue a uma conclusão. Ou ele pode ficar confuso, por exemplo, com Zika, pode ficar confuso ali com uma chikungunya, ele pode ficar com dúvida com relação à dengue. Então, nesse caso, dependendo das respostas que você falar, por exemplo, você começa a relatar muita dor na articulação, aí ele já começa a afastar ali Zika, diz que as dores são muito fortes, aí ele já começa a se aproximar mais de chikungunya. Quer dizer, por que ele está fazendo isso? Baseado nas respostas que você está dando, está levando no espaço do atendimento médico, do consultório, a uma conclusão. Determinada sintomatologia leva o médico a pensar em uma doença. Então, isso passa a ser teórico. Quando o médico começa a ouvir de você, estou com febre, dor de cabeça, uma lixinha assim no corpo, dor atrás dos olhos, enfim, você fala isso para o próprio aluno, ele começa, acho que deve ser dengue. Então, no dia a dia, você já começa a ouvir alguns sintomas e já começa a vir na sua mente algum tipo de patologia. E nesse caso, quando fala que as articulações estão doendo demais, aí já começa a ser um diagnóstico diferenciado do médico, ele começa já a pensar um pouco mais em quê? Ele começa a pensar um pouco mais em chikungunya. Então, você percebe que o médico está praticando o método científico o tempo todo, sem parar. Então, um conjunto
ele vai chegar a uma conclusão e, obviamente, vai depois propor uma teoria que vai explicar determinado fenômeno. Olha essa sintomatologia que eu disse para vocês. Essa sintomatologia é muito comum no organismo de uma pessoa que tem chikungunya, acrescentando essas dores articulares, ok? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, a questão da articulação muito dolorosa e por um tempo muito prolongado, e aí um conjunto de teorias que explicam um determinado fenômeno é chamado de quê? De lei. Aí nós temos as leis de Newton, leis de Mendel, enfim, lei da seleção natural proposta por Charles Darwin, ok? Então as etapas do método científico são essas: observação de um fato, formulação de um problema, elaboração de hipóteses que tem que ser plausíveis, que tem que ter significância estatística, não pode ser algo aleatório, experimento controlado. Esse experimento que nós falamos aqui inicialmente foi basicamente aquele que o médico lançou perguntas e ao lançar as perguntas ele foi tentando excluir algumas possibilidades, mas pensando em medicina, o médico pode ficar confuso em relação a algumas doenças, como eu disse para vocês, Zika, dengue, chikungunya, mas aí o experimento no caso da medicina é o exame laboratorial, é a coleta de sangue para fazer uma análise, e aí vem as imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos que são específicos contra determinada doença. Nós estamos percebendo nesse momento as pessoas fazendo testes para identificar tem a Covid-19 ou não tem. Então, a presença dos anticorpos já evidenciam que a pessoa ou desenvolveu ou naquele momento ela é portadora do vírus, entende? Então, seria uma fase experimental, a análise clínica que é feita no laboratório. Percebe, então, que o método científico é extremamente comum no nosso dia a dia? Então, não é algo que é feito simplesmente no espaço do laboratório. Lembrar o seguinte, você pode se aproximar muito da pesquisa. Eu me lembro de uma determinada orientadora me dizendo o seguinte, que a pesquisa foi legal que ela disse, 10% inteligência e 90% transpiração, ou seja, primeiro você identifica uma coisa que você gosta, depois você corre atrás e obviamente vai aprofundar na explicação daquele fenômeno. Beleza? Agora vamos dar novamente a explicação do método científico, mas trazendo agora para a nossa atualidade, ou seja, Covid-19, o coronavírus. Nós ouvimos falar pela televisão que está tendo uma experiência onde as pessoas que já foram curadas apresentam no seu corpo anticorpos. Algumas pouco anticorpo, outras mais, mas enfim, é evidente a presença de anticorpos numa pessoa que já teve esse vírus. Agora vamos lá. Qual é a pesquisa que está rolando no momento? Aplicando o método científico, quer ver? Novamente, quais são as etapas do método científico? Observação de um fato, formulação de um problema, elaboração de hipótese, experimento controlado, que eu vou detalhar mais agora o que é esse controlado. Aqui, eu estava falando do médico, então eu não falei um pouco desse controlado, mas eu vou explicar direitinho aqui para você. Aí entra grupo experimental e controle, fácil. Vem a conclusão, teoria e a lei. Olha o que está rolando por aí. É um fato observado. Qual o fato observado? A doença Covid-19 gera no organismo do paciente, ou seja, a presença de quê? Anticorpos. Pessoas que desenvolveram a doença Covid-19 desenvolveram no seu organismo contra o coronavírus anticorpos. Isso é um fato observado. Tá, aí o cientista pensa assim, observei um fato, as pessoas que já foram curadas da Covid-19, elas possuem anticorpos contra esse vírus, certo? Mas aí vem a formulação de um problema. Olha a interrogação aqui no final. É quando o cientista pergunta assim, mas como que eu poderia usar isso em favor das pessoas que estão doentes? É quando o cientista fala, por que esse fenômeno está acontecendo? Por quê? A partir dessa interrogação, nesse caso aqui, como que eu poderia utilizar isso de forma benéfica? Como que os anticorpos de pessoas curadas podem ajudar pessoas que estão doentes?
ele levanta uma hipótese. Ele acredita que o anticorpo de uma pessoa que já foi curada, se puder tirar esse anticorpo da corrente sanguínea, vamos supor que eu seja uma pessoa que foi curada da Covid-19. Curei, graças a Deus. Então, nesse caso, eu tenho os anticorpos dentro de mim. Vem, retira esses anticorpos. A ideia desse cientista é testar para ver se esses anticorpos que estão em mim são realmente eficientes na terapia, ou seja, no tratamento das pessoas que estão em estado grave da Covid-19. É a hipótese que ele quer testar. Como que ele vai fazer isso? Isso está rolando, isso é real. O que acontece? Faz o experimento controlado. Como é isso? Experimento controlado, ele apresenta um grupo experimental e um grupo controle. O grupo experimental é aquele que vai receber o tratamento convencional que está sendo dado para as pessoas que têm a Covid-19, onde a preocupação é de hidratar essa pessoa, controlar a febre, controlar a inflamação. Esse tratamento será oferecido para esse grupo de pacientes, o experimental. O controle, o outro grupo de pacientes, também vai receber esse mesmo tratamento que eu acabei de falar. Mas o que vai ser experimentado? Olha o nome, experimentado. Experimentar é aquele que você mexe, interfere, testa. O que você quer testar? Você quer testar se eu, tirando os anticorpos da corrente sanguínea de uma pessoa que já foi curada, esses anticorpos vão reagir positivamente no organismo desses pacientes. Então, o que eles vão receber, o experimental? Os anticorpos daquelas pessoas que já foram curadas, mais o tratamento convencional. E o grupo controle? Obviamente não vai ficar sem tratamento. Ela vai receber o tratamento convencional, só não vai receber os anticorpos. Aqui você não mexe. Para que serve esse grupo aqui? O controle. Se lá na frente eu perceber que esse grupo, o experimental, teve uma porcentagem de cura melhor, nós podemos deduzir que o diferencial que tinha entre elas, principalmente padronizando esse público, porque você não pode pegar, por exemplo, aqui, só pacientes idosos e fazer deles o grupo controle. Pacientes mais jovens e fazer dele o grupo experimental. Tem que ter um certo padrão e seguir esse padrão. Então, pacientes com a idade aproximada, em estado grave, esses recebem os anticorpos mais o tratamento convencional e esses recebem somente o tratamento convencional. Nem o médico fica sabendo disso, é só o pesquisador por dentro dessas informações, depois ele vai observar os resultados. Vamos simular uma situação aqui, de tal maneira que vamos deduzir que os pacientes que fazem parte do grupo experimental tiveram 30% a mais no processo de cura em relação à Covid-19. O resultado foi 30% mais eficiente comparado com o grupo controle. A partir disso, nós podemos chegar a uma o quê? Conclusão. É o que nós estamos esperando nessa pesquisa em processo, ou seja, o tratamento com anticorpos, e a conclusão é, o tratamento com anticorpos foi, aí você anota isso, ou seja, foi tantos por cento mais melhor desenvolvido nesse grupo, o tratamento foi mais adequado no grupo experimental comparado com o grupo controle. E isso passa a ser o quê? Uma conclusão, de tal forma que isso vira uma teoria, ou seja, o uso de anticorpos em pacientes graves pode vir a ser usado no tratamento da Covid-19 em consonância com os demais medicamentos que estão sendo tradicionalmente utilizados. Então isso passa a ser, no meio da medicina, uma determinada realidade. Os médicos já vão estar pensando nisso. Uma vez confirmado a partir de pesquisa, ele vai ter essa noção. Nossa, o resultado foi positivo, então a partir disso nós vamos começar a desenvolver esse tratamento aqui no nosso grupo. E lembrar que é um conjunto de fenômenos, um conjunto de informações que explica determinado fenômeno, certo? Então, é o seguinte: observação, formulação, elaboração de hipóteses, experimento controlado, conclusão, teoria, lei, essas são as etapas do método científico. Lembrar, pessoal, que pesquisa não está longe de você, está perto. O negócio é ter dedicação, muito estudo e, obviamente, vai fazer muita diferença, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, ok?
E só mais um detalhe: você, eu, todos nós que tomamos medicamentos, fazemos parte de uma experiência que continua. Ela aconteceu no passado, onde uma determinada pessoa queria testar um medicamento, fez os testes em determinado animal, reuniu um grupo de pessoas que foram voluntários nesse processo de teste. Alguns resultados aconteceram, observaram, por exemplo, se esse medicamento era tóxico com relação ao rim, se era tóxico com relação ao fígado, que tipo de problema ele traz para uma pessoa que tem pressão alta, se ele interfere com outro tipo de medicamento, enfim, muitos dados foram coletados, anotados, registrados, faz parte da bula desse medicamento. Antes de tomar esse medicamento, obviamente o médico tem a noção de contraindicação. De repente, não tem uma contraindicação, você toma o medicamento, ou qualquer outra pessoa pode tomar o medicamento e passar mal. O que ocorre? Todos nós fazemos parte de uma pesquisa que começou em animais, numa amostra menor, mas esse medicamento, quando é lançado para toda a comunidade, obviamente uma ou outra pessoa pode desenvolver, por exemplo, uma alergia que não foi observada em testes anteriores. Tem medicamentos que são corriqueiros no nosso dia a dia e que pode levar uma pessoa até a morte. Tem pessoas, por exemplo, que não pode tomar uma dipirona, pode até morrer decorrente disso. Outro detalhe. Lei. A lei que nós falamos aí é um grande achado, envolve muita pesquisa. Outras pessoas precisam trilhar esse caminho que o cientista apresentou e chegar aos mesmos resultados, certo? Agora, essa lei, mesmo com todas essas pesquisas que dão fundamentação para ela, é algo inquestionável? É uma verdade absoluta que vai durar por muito tempo? Obviamente não. As ciências da natureza, as ciências humanas, todas as áreas do conhecimento, elas trabalham o tempo todo avaliando, pesquisando, interpretando resultados, e a lei não é uma informação que não venha a ser questionada em hipótese alguma. O que é verdade hoje, obviamente, no meio da ciência, amanhã pode não ser, ok? Não se esqueça disso. É um prazer ter você aqui conosco no canal Minutos de Biologia com o professor Cristiano Nogueira. Se você gostou, não se esqueça, curta aí, dê esse apoio, faça a sua inscrição para que essa e outras aulas possam chegar até você. Aqui embaixo também vai ter um exercício, o link de um exercício com algumas respostas automáticas. Você faz o exercício e as respostas automáticas já chegam até você. Sobre esse assunto, método científico, muito explorado em prova de vestibular, viu? Muito explorado. Bom estudo. Conte comigo. Deus abençoe. Um abraço.